Meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um mineral chamado selênio. Gente, ele é muito importante. Não é só para tireoide, como todo mundo acha, porque o selênio faz parte da produção do hormônio tiroidiano. É importante ter selênio. Só que não é só isso. O organismo, ele é um todo. Então, ele tem a função da tireoide, tem a função X, Y, Z, e assim funciona a nossa bioquímica. Deixa então ver entender aqui aonde então no mundo tem selênio ou não tem selênio. Então, na hora que está os gráficos aqui, né, que a gente observa, ó, o Brasil. O Brasil quase não tem selênio. O selênio ele dá muito em solo vulcânico, inclusive, né? Então, aqui você vai ver que o vermelho aqui vai indicar suficiência, tá? O rosa, mais ou menos, tem uma deficiência, e o branco, nenhuma. Então, ó, nós temos que ter selênio na nossa dieta e quando tá baixo, gente, não tem nada melhor que a dieta para suplementar as coisas. Só que nós conseguimos suplementar tudo que nós necessitamos pela dieta é difícil, porque tem a ver com absorção. Conforme vai chegando a idade, também essa absorção piora, tá? Então ali tem a formulazinha da selenocisteína e da selenometionina, que são fundamentais para a parte de metilação, tá? Então, nessa publicação aqui, efeitos, impactos do selênio na saúde humana. Aqui, gente, a gente observa que eu ponho tudo em português, eu já traduzo para vocês, tá? Nem todo mundo é obrigado a saber inglês. Então, o selênio é um oligoelemento essencial para o corpo humano que desempenha várias funções biológicas críticas. Está aqui, publicação, ó, 2024. Tá? Tem essas propriedades, principalmente antioxidantes, que protegem as células de danos oxidativos. E hoje o grande problema de saúde é a inflamação, oxidação e glicção. Reduz riscos de doenças crônicas como cardiovascular e certo tipo de câncer. Olha que interessante. Cardiovascular, selênio, tireoide, selênio. Eu tenho uma aula no canal que eu falo sobre a coenzima Q10, que também é excelente para a parte cardíaca, com as doenças, principalmente insuficiência. Nessa outra publicação, ó, meta-análise randomizada, ou seja, um trabalho de boa qualidade que a gente vê aqui, de 2014, onde fala que a tireoidite Hashimoto é a causa mais comum do hipotireoidismo em áreas de insuficiência de iodo. Então, o selênio, sendo um óleo-elemento essencial para a produção do hormônio tiroidiano, e um excelente efeito antioxidante. Então, nas conclusões desse trabalho, aqui fala que terapias, pacientes com tiroidite e Hashimoto, sem terapia de reposição hormonal tiroidiana, o selênio foi eficaz e seguro na redução dos níveis de anticorpos antitiroidianos. Então, iodo para tiroidite e selênio é muito bom, né? O iodo suplementado, solução de Lugol, uma, duas gotinhas, não é muita coisa, não. O selênio vai ajudar muito, isso você já começa a ver, vai ajudar muito só a tireoide. Isso você já começa a ver em exames, quando começa a subir o TSH. É muito comum o TSH começa a subir, está em torno de 5. Tem gente que já começa um tratamento para hipotireoidismo. Eu evito, eu entro com selênio, um pouquinho de iodo, o paciente volta com TSH de 2,3, 2,4. Poxa, fantástico, não preciso te dar. Estava com uma deficiência de selênio e iodo ali na produção desse hormônio que eu preciso desses minerais. É igual eu falei assim, vamos fazer um churrasco, não tem carne. Cara, não vai ter churrasco, não vai ter churrasco. E aqui, no idoso, então, o papel dos minerais na massa muscular, força muscular e desempenho físico no idoso, gente. Então, os minerais relacionados à massa muscular. Quais são eles que eu tenho que dosar? Cálcio, lógico, o cálcio vai fazer a contração. O ferro, ele vai fazer todo o aporte de oxigênio pela hemoglobina e também o ferro utiliza-se muito lá na cadeia transportadora de elétrons para geração de energia no idoso. Magnésio, bomba, né? Cálcio, magnésio, um contraito relaxa, dá relaxamento muscular, é importante. O fósforo, cada vez mais na função mitocondrial, está se estudando fósforo. Potássio também, ó, selênio, sódio e zinco. Então, para desempenho muscular, o zinco, inclusive, produzindo testosterona, né? Os principais aqui.
Ó, magnésio a gente acaba suplementando muito, ferro mais mulheres, cálcio menos, porque tem o tecido ósseo, que tinha muito cálcio. Sódio e potássio não. Selênio acabamos suplementando zinco. Então, os maiores suplementos que a gente utiliza na prática clínica é zinco, selênio e magnésio, né? E o ferro, aqui será mais mulher, e aqui quando tem fadigas, tem, mas isso é tudo dosado, tá? Tudo isso, não é assim, vou tomar selênio, eu vou tomar ferro. Não. Quanto que tá o seu mineral? Eu estou falando aqui para avaliação de massa muscular e força, esses minerais, fósforo, potássio, sódio, cálcio, ferro, selênio, magnésio e zinco. Todos têm que ser avaliados, tá? Então, a selênio, também o selênio abandona as selenoproteínas para inibição da ferropitose. O que é isso? Vou tentar resumir para vocês. É uma função muito específica, né? As selenoproteínas, que são várias enzimas e proteínas importantes, né? Que a gente coloca o nome de selenoproteína porque tem o selênio junto, como a glutationa peroxidase e as tiroxidinas redutadas, que são fundamentais para a homeostase redox. Então, a glutationa, né, que é um excelente antioxidante, nós temos três antioxidantes no nosso corpo: superoxidase, catalase e glutationa. Essa é a principal, glutationa. Ela precisa de selênio, por causa da enzima glutationa peroxidase. Ela precisa de selênio. Então, o selênio ele age como um fator antioxidante, então é fundamental, né? Porque o selênio ele incorpora aqui na selenoproteína e tem a função de redox, ou seja, de antioxidante. E nesse estudo aqui da Nature, revela o papel importante, então, da base química do selênio para elétrons, tendo essa função redox, reduzir o biquinona, com a enzima Q10, tá? E prevenção de peroxidação lipídica. Então, é fundamental o selênio. Outras funções específicas também, né? Nesse outro estudo, óleo dos elementos séricos na osteoartrite, uma meta-análise, um estudo randomizado, ele vem mostrar aqui, né, que como sendo um antioxidante, ele melhora a dor. Então, a associação que ocorre na artrite reumatoide, né, na osteoartrite, variações do nível de cobre, manganês, cádmio e selênio. Eu costumo prescrever isso aqui na artrose, ó. Cobre antidose, que também tem com anemia, né? Manganês dose, tudo dose, tá? Então você vê aqui, ó, a glutationorredutase, né, que ela vai pegar o NAD e reduzir, que vai fazer a glutationa oxidase, que vai dar água, catalase. Então aqui é um sistema de antioxidação, aqui é outro sistema de antioxidação. Para ver que ela tem, né, o S aqui, G que oxidou. Então a superóxido dismutase, que é um sistema de antioxidante que eu já comentei para vocês, a catalase é outro e a glutationa é outro. Então, você vê que esses minerais faz parte toda dessa cascata e um excelente antioxidante, ativação antioxidante. Então, utilizar selênio é fundamental para quem, gente, tem deficiência. Óbvio, tem que se pedir o exame. E o exame não entra em normalidade. De 60 o selênio a 150. Não, o mínimo do selênio é 100, tá? Médico que vê FAT de normalidade não está estudando especificamente. FAT de normalidade não tem sentido metabólico nenhum. Você tem que estudar cada minerais, cada vitamina e entender qual que é o mínimo de saturação para frente dessa substância, tá? Então, nesse modelo proposto, como o selênio influencia numa ação pró-inflamatória, né? A microambientes tumorais, né? Então, assim, o selênio ele vai influenciar como? Ele atuando como um pró-oxidante, gerando rosa, estimulando sinalizações, ele altera esse funcionamento. Então, no câncer, no microambiente tumoral, você tem mais processos oxidativos e inflamatórios nas células carcinogênicas, inclusive acidose. Então, a selênios proteína diminui na espécies reativas de oxigênio, que eu expliquei aqui, ó. Ela vai ativar todo o sistema de antioxidação, que são os três. Então, ela faz um processo antioxidação, né? E secreta melhor leucócitos aqui. Então, aqui, quando eu bloqueio essa espécie reativa, eu vou ativar outras vias, né, pró-inflamatórias. O selênio vai ajudar nisso daqui, né? Bloqueando isso daqui. Então, no tumor, eu tenho essa resposta. O processo oxidativo
O tumor tem um processo oxidativo alto, principalmente por espécies reativas de oxigênio. E o selênio proteína vai proteger quanto a isso. Então, ela vai melhorar o quê? Os marcadores de inflamação, ela diminui e diminui os processos pró-inflamatórios gênicos, diminuindo o quê? Incidência de células cancerígenas. Então, olha, o selênio trabalha mostrando para nós a importância, não só para a parte antioxidante, mas também para tumores. Não é que você tem um tumor e vai tomar selênio, não. Mas causas de tumores têm a ver com inflamação e tem a ver com processos oxidativos, hoje. Cada vez mais se estudando isso daí, né? Então, essa figura das selenoproteínas, que são derivadas do selênio, que ativa células linfócitos imunológicas T, eosinófilos, macrófagos. Todas as macrófagos, por exemplo, célula tumoral, o macrófago come. Todo dia nós estamos produzindo células tumorais. O macrófago é fagocita, ele come essas células aí. Né? Então, vai melhorar a imunidade, melhorando o quê? Esse processo de fagocitose. Então, a selenoproteína tem uma ativação antioxidante, inclusive na maturação da degradação de eosinófilos. Então, você melhora a função dessas células imunológicas por causa das selenoproteínas e melhora o seu estado imunológico, melhora a sua saúde, diminui a incidência, inclusive, de câncer, de resfriados, de doenças inflamatórias aí, tá? Gente, mais uma vez, obrigado, tá? Eu tento fazer aulas mais rápidas, por exemplo, esse trabalho de câncer, de processos oxidativos, inflamatórios. Isso é um trabalho de 42 páginas. Só a parte imunológica tem mais 70 páginas. Então, é figurinha resumindo para mostrar para vocês a importância que é dosar o selênio, não é suplementar. Tá, pô, você não falou, que alimento que tem muito selênio? Castanha do Pará, gente, castanha. Come castanhinha, 6 castanhinhas todo dia aí, né? Mas dosa o selênio. Se você tiver deficiência mesmo, importante, não é a castanha que vai subir. Você tem que suplementar e comer a tua castanha. Sempre, se a gente puder suplementar via alimento, é o melhor. Mas nem tudo a gente consegue suplementar e nem tudo consegue absorver. Daí vem as formas farmacêuticas para a gente, que a gente faz para ele suplementar os pacientes que têm deficiência. Tchau, até o próximo vídeo.